40 anos, o Brasil dava um passo decisivo rumo ao fim da ditadura. Em 28 de agosto, a lei da anistia era sancionada pelo último presidente do regime militar, general João Batista Figueiredo. O país vivia, então, os tempos da abertura lenta e gradual. Quais foram os termos da anistia, os avanços e os limites e também as consequências dessa lei? Eu converso com o ex-ministro de Direitos Humanos e ex-deputado Nilmário Miranda, do PT, que é representante do Sindicato dos Jornalistas no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Bem-vindo, Nilmário. Ok. Nilmário, vamos começar pela importância da lei, não é, como um marco inicial aí de um processo de reconhecimento, né? Eu acho que o pior período da história do Brasil contemporâneo foi o período do Ato Nacional número 5, que a gente chama de terror de Estado, que foi de 13 de dezembro de 68 a 13 de dezembro de 78. Então, com 78, acabou o Ato Nacional, não tinha mais, voltou a ter habeas corpus, acabou a censura, não podia mais caçar mandatos arbitrariamente, não podia fechar assembleias, não podia demitir juízes, ministros, igual aconteceu durante o AI-5. Foi a única vez em quase 200 anos que 3 ministros do STF foram afastados. Única vez em 200 anos. Então isso acabou. A ditadura continuava, mas sem esse instrumento, que eu chamo de terror de Estado. Aí tornou-se quase que obrigatória a anistia, porque foi pelo AI-5 que centenas e centenas foram punidos, expulsos, tiveram mandatos cassados, sob profissões perdidas, foram banidos do país. Alguns estavam presos ainda. Estavam presos ainda. Então, a anistia, ela voltaria. E por que ela era fundamental? Além de trazer de volta, mais de 10 mil pessoas não podiam entrar no país, grandes lideranças, inclusive. Além disso, tornaria inevitável a criação de partidos políticos, porque só tinha 2, a Arena e o MDB, né, que a ditadura em 65 tinha acabado com os partidos. O partido leva muito tempo para se consolidar. Até 74 fazia um jogo combinado, para garantir a prevalência dos interesses do governo. Até a anistia era a Arena e o MDB, só tinha os 2, né? Mas o MDB ganha em 74... Sim, mas exatamente por isso fizeram o pacote de abril de 77. Criaram 21 senadores biônicos, que eram 21 estados. Dessa maneira, eles assegurariam que não teria emenda constitucional, não passava no Senado, não teria anistia. A anistia era prerrogativa do Poder Executivo, do ditador de plantão, só ele que podia mandar um projeto. O Congresso não podia apresentar um projeto de anistia. Só o executivo. Então estava tudo amarrado. A sociedade, interessante que nós estávamos conversando há pouco sobre isso, a sociedade em geral, as pessoas, no dia a dia delas, elas tinham noção do tudo que elas deixavam de ter ou muitas não tinham sequer consciência disso? Olha, 74 que foi o grande teste, porque as eleições eram farsas eleitorais. Mas em 74, como tinha havido forte período Médici, que é o período terror mesmo, do arbítrio total, né, o Golbery falava, tem coração, sístole, depois da diástole, tem que abrir, panela de pressão, se não tirar a tampinha, explode. Então, ele fez uma eleição que permitiu que houvesse fala, televisão e rádio. E aí, o MDB deu um banho na arena. Em 21 estados, que é o que tínhamos, elegeu senadores em 16 estados. Aí pronto, ele mostrou que o povo não estava feliz com a ditadura. Então eles fizeram a tal da abertura controlada. A abertura não era democratizar o país. Era uma maneira de a ditadura sobreviver, passar daquilo. E em 77, como eles sabiam que 78 ia perder, o controle de assembleias, a maioria do Congresso, pronto. O MDB não ia querer mais ditadura. Então, mas como é que foi o processo em si da lei de anistia? Não é? Porque ainda numa situação bastante adversa,
para que ela ocorresse. Houve uma tentativa de que não ocorresse, né? Uma interferência nas regras. Mas e aí? Começou com as mulheres, né? Sabe que as mulheres não têm medo, né? Mulheres não têm medo. Elas fizeram muito feminino em 75. Teve aquela Terezinha Zerbini, aqui Dona Helena Greg virou a cara disso. E depois, em 78, virou o Comitê Brasileiro de Anistia, virou um movimento social. Um dia a Elis Regina veio aqui no Palácio das Artes, 1.200 pessoas de pé cantando Bêbado Equilibrista, que era o hino da anistia. Então era irresistível. O povo queria que os brasileiros voltassem para o Brasil, queria abrir as cadeias, tirar o povo da clandestinidade. Foi um grande momento. Apressou o fim da ditadura militar. Agora, era ditadura ainda. E o presidente de plantão, o ditador de plantão, que mandava o projeto. Só que escolheu o Teotônio Vilela, que era da Arena, um usineiro de Alagoas. Mas ele se apaixonou pela anistia e ele revirou aquilo de cabeça. Virou a casaca. Ele foi uma conversão sensacional, uma conversão política. Que depois ele virou uma figura importante, Menestrel das Alagoas. Menestrel das Alagoas, na Constituinte. Fernando Brant o Brant e o Milton Nascimento fizeram aquela música para o resto, para a eternidade até, né? Mas aí ele faz um texto, não é isso, da lei? Ele faz o substitutivo e pede por 5 votos. Agora... O que tinha de diferente, basicamente, do que passou, que era o do governo? A sociedade queria uma anistia ampla, geral e restrita. Ampla, para todo mundo. Não ia distinguir se o cara pegou em armas ou não pegou em armas. Porque numa ditadura, pegar em armas, muitos pegam. 500 anos que isso aí já não é considerado crime, nem terrorismo. Quem se opôs à invasão nazista na França não é terrorista. Então pegou em armas, o país estava ocupado, né? Tinha uma tirania, e assim historicamente. Então, não fazia distinção entre a natureza do delito, né? Que a ditadura criminaliza a oposição política. Né? Ela torna-se um crime, lei de segurança nacional, subversivo. Né? Então, acaba com tudo isso. Geral, pegar todo mundo, pegar quem foi demitido, pegar os mortos aparecidos, irrestrita. Abriria as prisões e tiraria o pessoal da clandestinidade para o Partido Comunista. Quem tivesse ia ter direito, vinha à luz do dia. Muita gente foi demitida, perdeu o emprego. Né? Puxa, isso é muita gente. Um aspecto, assim, às vezes até pouco conhecido, né? Pouco conhecido. Então, esse foi o primeiro passo. O passo que frustrou foi que eles puseram uma expressão chamada crimes conexos, que foi criada uma jurisprudência, ainda durante a ditadura, de que valeria para quem torturou, quem matou, quem fez desaparecer pessoas, crimes graves. Incluir os agentes do Estado que participaram da repressão. Carrascos algozes que participaram. Na época, se passou, é porque não teve voto para derrotar isso, para aprovar a anistia da sociedade, que era para gerar restrito. Mas ela foi uma coisa boa, porque aqui em Belo Horizonte, que chegava um exilado famoso, era uma festa, todo mundo para Pampulha. Né? O povo saía daqui para esperar lá no Rio de Janeiro, a descida das pessoas no Galeão, era uma farra, uma festa. Tempos de grandes acontecimentos nos aeroportos. Zé Maria Rabelo, aquelas figuras, Luiz Carlos Prestes, Arraes, Brizola, Betinho Souza, que era de Minas, hiperquerido, o irmão do Enfio, né? A música, símbolo da anistia. A volta do irmão do Enfio, né? Que ele virou uma lenda. Então foi um grande passo. Teve esse duplo aspecto. Apressou o fim da ditadura, apressou a volta da democracia. Em 82 já teve eleição direta para governador. Né? Tancredo foi eleito aqui, Pedro Simon, Franco Montoro, depois Brizola. Já começou, o Brasil estava mudando. Aí veio as diretas, frustrou também, que terminou em colégio eleitoral, mas convocou a Constituinte. Aí democratizou o país, fez um pacto político. O pacto político da Constituinte fala que o paradigma agora é reparação e busca da verdade. Não falou justiça, não. Não reviu anistia para os agentes do Estado, mas colocou o paradigma da reparação e da verdade.
Aí veio em 95, aí eu participei intensamente disso. Era uma coisa que estava debaixo do tapete, proibido falar, Comissão Especial para os Mortos Desaparecidos Políticos. O Estado reconheceu que era responsável, mas responsabilidade objetiva, não criminal. Não podia processar um ditador, um torturador. Não era considerado crime. Não era considerado crime. O Estado assumiu a responsabilidade, foi um grande passo. O próximo foi em 2001. Começaram a procurar os corpos. Não é? 2001. Cemitério de Perus, aquela época. Veio mais um passo que foi ainda o governo Fernando Henrique. Que aí nós todos nos unimos lá. Tinha gente do PSDB, Arthur Virgílio foi importantíssimo, que hoje é governador, hoje é prefeito de Manaus. Né? Tinha uns caras do PSDB também que apoiavam. E aí foi comissão de anistia. Existiu até Damares, né? Até Damares. Era uma comissão, eu fiz parte também durante alguns anos. Fui de todas, né? Ela recebia requerimento de todo mundo que perdeu o vínculo laboral. Então, 6.500 militares foram expulsos das Forças Armadas para a ditadura se instalar mesmo. Porque tinha oposição, não é? Tinha. Passou-se por muito tempo a ideia de que dentro das Forças Armadas não havia, a menos quem, né, fora quem realmente conhecia os aspectos históricos, de que não havia oposição, que era uma posição. O Marechal nisso, Lott né? impediu o golpe contra Juscelino, né? Concorreu contra Jânio Quadros. Era favorável à posse angular depois da renúncia de Jânio Quadros. Então tinha militares fortemente democráticos e nacionalistas. Não é nesse sentido nacionalismo de hoje que é fascista, não é isso não. Tinha um projeto nacional de desenvolvimento, sim. Agora, Nilmário, qual que é o custo afinal, dessa lei aprovada da forma como foi aprovada, não é? Enfim, incluindo os agentes de Estado que cometeram crimes contra a humanidade, não é? Segundo convenção internacional que o Brasil assinou. Isso permite que um presidente da República homenageie um ícone dos torturadores, né, que eu passei pela mão dele, o caso Beto Brilhante Ustra. Permite que faça defesa da tortura. Que esse general Augusto Heleno e o próprio Mourão digam que pode ter havido alguns abusos, mas a causa maior que era derrotar o terrorismo. Terrorismo. Eles derrotaram gente de absolutamente... Né? Vladimir Herzog nem sonhava com terrorismo. Foi morto dentro do doicote, onde imperou o Ustra, né? Criou essa coisa da impunidade para crimes que foram punidos, você vê. Muda de governo da esquerda para a direita na Argentina, mas ninguém mexe na lei. Pois é, a diferença fundamental é essa em relação aos países da América Latina, tem o caso do Chile também. Punir os chefes. Não adianta também você ficar pegando torturador lá, que é um funcionário, e deixar o chefe que comandava a ditadura isento. Tinha que buscar alguns líderes da ditadura, aplicar-lhes a punição adequada, e o Brasil seguir em frente. E desvincular tortura, assassinatos, ditadura das Forças Armadas. Você se referiu instituição permanente. Você se referiu não só ao discurso do Bolsonaro, como do general Heleno, mas isso também afetou a percepção da sociedade em relação ao que o peso da ditadura ou até a possibilidade de se desejar intervenção militar, de se considerar que isso é razoável. Você acredita que teve esse tipo de impacto? Nós falamos anistia, Comissão de Mortos Desaparecidos, Comissão da Anistia para o vínculo laboral e depois a Comissão da Verdade. Olha só, a Comissão da Verdade foi aprovada pela Câmara inteira. No dia da sanção, estava presente Collor, que foi Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma sancionou. Estavam todos os presidentes, exceto Itamar, que já tinha morrido, pós-regime militar. Então foi um projeto de Estado, não foi um projeto de governo, de um partido político, foi do Estado. Passou
Câmara e Senado. Quer dizer, isso havia um entendimento de que a democracia precisava disso para poder chegar para... Porque a memória, a verdade é fundamental, para não repetir. Né? Agora, como não houve também o tratamento adequado, sempre se pisou em braille, assim, para... O que seria o tratamento adequado? O que faltou? Punir alguns chefes. Punir, excluir das Forças Armadas. A comissão também não conseguiu não fez isso. A anistia não fez isso naquela época. Apontou, expôs alguns personagens, né? Mas pegou esse Ustra, foi a única pessoa condenada por tortura na história do Brasil, foi ele, na história recente do Brasil, pós-ditadura. Foi condenado numa ação declaratória, não permite punição, mas foi declarado torturador. Como é que você vê o comportamento, o desempenho do Supremo Tribunal Federal quando provocado sobre essas questões, que vem sendo, até hoje isso está em debate dentro do Supremo, não é? Teve a chance de dar uma outra interpretação à expressão crime conexos. Retirar essa da impunidade, como se fosse a... São uns 10 anos, né? Foi 2010. Mas aí passou a ideia que aquele era um acordo que tinha que ser mantido. Então, ficou isso. Nós já fomos condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado do Brasil foi condenado e obrigado a buscar os corpos da guerrilha do Araguaia. 61 mortos lá depois. 61 foram para lá, fora os de lá, os camponeses. Isso aí também não se achou os corpos e tal. E as pessoas não abrem, né? Quem sabe não conta. Porque está protegida, sabe que vai acontecer nada. Sim. O que você acha da ideia, essa ideia que foi defendida pelo Supremo de que houve um acordo? Não é? De fato, a lei de anistia foi um ponto de partida que permitiu a transição política, a transição democrática, não é? Concretamente, as pessoas voltaram para o Brasil e pressou a volta da democracia, a construção da democracia. Mas também ficou essa coisa, essa história aí quando você não conta história verdadeira, qualquer um, presidente, vice, podem falar que não houve ditadura, que salvou o país da Revolução Comunista. Pode passar mentiras como essa, que num certo momento o país inteiro aprovou, todos os partidos, o Congresso, as instituições. E o que está acontecendo, Nilmar? Por que você acha que houve, digamos, esse recuo de percepção da sociedade? Claro que isso não diz respeito a toda a sociedade, mas há num dado momento, a forma de encarar essa questão estava dada como... não só ela era institucional e parecia preponderante na sociedade. O que aconteceu na sua entendimento? Eu acho que, assim, no meu entendimento, muito semelhante a 1930. 30 é uma crise tão grande, tão avassaladora, que surgiu Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, totalitarismo japonês, né? O pior evento humano da história humana, da Segunda Guerra Mundial, onde houve genocídio, tudo aquilo que nós conhecemos. E agora a crise de 2008 teve um pouco foi uma crise geral também. A primeira onda foi os bancos americanos, a segunda onda pegou os países europeus, a terceira onda atingiu o Brasil e vários. Então surgiu também, assim como naquela época, aparecem figuras salvacionistas, né, líderes, em geral, populistas, sem partido, que não gostam da democracia, não gostam de direitos humanos, né, e que viram... foi a eleição de um Trump. Como é que você explica num país como os Estados Unidos? Como é que esse Matteo Salvini, que agora está lá, saiu da Itália, esse Orbán da Hungria, essas pessoas, Erdogan na Turquia, né? São figuras, esse Boris, agora que pegou do Brexit, que fez de cara, suspendeu por 60 dias. Foi um primeiro-ministro. Aqui teve, né, também teve o Macri na Argentina, onde tinha tido gente com outro projeto, mudou, tudo para a direita, né? Agora está passando de novo.
né, a Europa, na eleição do Parlamento Europeu, o grande fenômeno foi os verdes. Por isso que a Europa está eriçada aí com esse negócio da Amazônia, não aceita de jeito nenhum. Né, tudo, o acordo do Mercosul está em risco, né? Aqueles países lá, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, sem falar da geringonça portuguesa e de Espanha, não aceita de jeito nenhum. Agora, você mencionou aí no governo Bolsonaro, e nós temos aí indícios fortes desse viés de negação, viés autoritário, autoritário e uma negação da ditadura. E a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, anunciou o desmonte do projeto do Memorial da Anistia, que é muito simbólico. Não só memorial, da Comissão de Anistia, sim, da Comissão Especial de Mortes Desaparecidas, que busca corpos que não achou até hoje, do Memorial da Anistia e da Clínica de Testemunho. Testemunho clínicas que tratam pessoas com sequelas de tortura. É um momento de uma outra luta por direitos humanos no país? Eu não acredito que isso vai durar muito, não. Acho que, por exemplo, tivemos um momento pior passou, digamos assim. Igual no AI-5, era o governo Médici, foi um momento pior. Né? Depois vieram outros momentos até chegar à democracia. Nós também criamos instituições em 88. 88 foi um pacto. O que é pacto? A esquerda, que foi para a democracia, apoiou. A direita, que tinha beneficiado da ditadura, saiu da ditadura e criou o PFL, uma direita civilizada, dialogal. Tinha um centro, era o MDB. Teve um movimento de massas espetacular, que foi da direta já, e uma sociedade civil forte. Agora você vê, está voltando tudo. A ABI, ninguém lembrava que existia ABI, agora a ABI é ativa. A AB apoiou o impeachment da Dilma, agora está ativa lá, lutando pela democracia. Os cientistas, os artistas, as universidades, está voltando tudo. No outro tempo agora. Está criando de novo uma direita civilizada, sabe? Opa, nós não queremos ditadura de novo, não, entendeu? Para reação à declaração que o pai do Felipe Santa Cruz, e o pai dele, que é um desaparecido, Fernando Santa Cruz, foi repudiado no Congresso, né? Quando tentaram transferir o Lula para uma cadeia tremenda, perigosa, até a vida dele estava em risco, dezenas de deputados foram ao STF pedir para revogar aquilo rápido. Tinha gente do PR, todos os partidos. Os partidos não são da esquerda, né? Então está voltando. Inclusive o presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Está voltando. Tem limite. O STF ficou ali numa posição, né? Mas vai ter que se posicionar. O Bolsonaro agora já começou a tomar algumas medidas, né, para FUNAI. Pôs a raposa tomar conta para tomar conta do galinheiro. Tirou o FUNAI e pôs na agricultura. Não, tem que ser na justiça, voltou para lá, entende? Não pode fazer isso com o indígena, não pode, isso é proibido, a Constituição proíbe. Então nós temos uma Constituição democrática, temos que firmar nela. E nas regras, tudo começou a romper quando não aceitou o resultado eleitoral, né, que era uma regra de ouro da democracia. Quem perde, aceita. Né? Aqui o Aécio perdeu, não aceitou, etc. Então aí tem que voltar isso, voltar as regras da democracia, garantir a alternância. Se ele cometer crime de responsabilidade, tira. Se não cometer, não deixa ele. Né? Não pode fazer o que foi feito com a Dilma. Tem que respeitar as regras do jogo. Mas né, o tempo vai cuidar disso. Nilmário, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político num momento tão importante, com uma referência tão importante como essa data. Nada melhor do que conversar com você, que foi ministro de Direitos Humanos, um deputado atuante por tantos anos e que teve uma participação importante enfim, nessas etapas que sucederam aí a lei de anistia em busca da verdade. Passou 3 anos e meio na cadeia, sabe muito bem, foi vítima
desse regime, sabe muito bem o mal que pode fazer na própria pele, né? Então, muito obrigada por ter vindo. Eu acho que você é uma figura emblemática, importante para a gente conversar nesse momento. E viva a democracia. Viva a democracia. Eu conversei então com o ex-deputado, ex-ministro de Direitos Humanos, representante do Sindicato de Jornalistas no Conselho Estadual de Direitos Humanos, Nilmário Miranda. Nosso assunto aqui, 40 anos da lei de anistia no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.